Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Lula estar na lista do Jeffrey Epstein. O nome do Lula aparece no Jeffrey Epstein, nos textos do Jeffrey Epstein, não em e-mail, tá? É numa conversa via aplicativo. Não sei se WhatsApp, SMS, qual foi a conversa, mas o Jeffrey Epstein falou com o Lula através do Noam Chomsky. Olha que coisa curiosa. Agora, não dá para ficar muito animado porque o Bolsonaro também aparece nessa lista, também aparece várias vezes. Em determinados momentos parece que o Jeffrey Epstein estava torcendo para o Bolsonaro ganhar aqui no Brasil. Olha que coisa, hein? Mas vamos entender esse caso aqui, porque na verdade o que mostra essa aparição toda aqui é aquilo que eu falei para vocês. O negócio do Trump não quer dizer nada, né? Esse momento aqui do Jeffrey Epstein, ele já está preocupado com a segunda condenação dele, ele já estava sendo perseguido em vários casos judiciais, ele próprio nas conversas fala, olha só, eu sei que eu sou tóxico no momento, que eu não vou aparecer no momento, em situação alguma, não sei o que lá, mas ele indica outras pessoas. Então, por exemplo, ele aconselha um político ligado a ele a aparecer aqui no Brasil depois que o Bolsonaro ganhar a eleição. Olha só que coisa, isso em 2018, né, no ano que o Bolsonaro ganhou a eleição. Olha que coisa, ele fala, não, melhor ir depois do segundo turno, depois que o Bolsonaro ganhar e coisa e tal, ou seja, ele estava, de fato, fazendo as mexidas políticas dele, né. Isso é lógico, não desmerece Bolsonaro de forma nenhuma, até porque Bolsonaro, em momento algum, ele tem algum contato com Bolsonaro, ele tem algum contato com Bolsonaro, ele estava só apostando que o Bolsonaro ganharia a eleição de 2018 aqui no Brasil. Por outro lado, com o Lula, ele falou com o Lula, tá? O Lula ligou para ele, o Noam Chomsky ligou para ele. Vamos entender esse caso aqui que tá curioso. Ninguém trouxe essa notícia não, tá? Eu vi aqui no Twitter, achei interessante essa história aqui. Aí, o que eu fiz? Eu baixei os documentos todos aqui pra gente dar uma olhada nos documentos todos aqui. E, de qualquer forma, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Aqui, ó, há muito se sabe que o Noam Chomsky tinha uma... Noam Chomsky, para quem não sabe, é um linguista, um acadêmico americano muito famoso e coisa e tal. Um cara que na área dele é um cara inteligente, não vou tirar mérito do cara não. Na área de linguística, ele é um cara inteligente pra caramba. Só que acontece com muitas pessoas que são inteligentes numa área, são uma porta em outras áreas. O cara, para você ter uma ideia, é comunista, né? Enfim. E o Noam Chomsky tinha uma amizade com o Jeffrey Epstein, tá? Inclusive, ele defendeu essa relação. Quando o Jeffrey Epstein sofreu o primeiro processo, lá em 2007, né, em 2008 ele foi preso pela primeira vez, então em 2007 que saiu o primeiro escândalo dele lá de menor de idade, não sei o que lá. E daí em 2008 ele foi preso, ficou 1 ano e meio na cadeia, em 2011 eu acho que ele está totalmente liberado já da justiça, né? Mas quando saiu o primeiro escândalo, um monte de gente se afastou dele, o próprio Trump. Por isso que eu digo que o Trump, esses e-mails dele aqui, na verdade, isentam o Trump, porque o Trump só mostrou ali que quando o Trump percebeu o que era o Jeffrey Epstein, ele se afastou. Até aquele momento, todo mundo achava que o Jeffrey Epstein era um cara, um financista lá de Nova York, muito rico, muito famoso, não sei o que lá, um cara muito inteligente, né? Então ele tinha muitas amizades, né? E o que aconteceu em 2007 é que todo mundo se afastou dele. Só que o maior problema dessa história aqui, né, é que o Lula ligou pro Jeffrey Epstein em 2018, meu amigo. Em 2018, o Jeffrey Epstein já estava com 5, 6, 7 acusações de pedofilia, já um monte de processo que ele acabaria sendo preso em 2019 e morrendo na cadeia alguns meses depois, né? Então, em 2008, nesse momento aqui, ele já estava cheio de processo. O fato do Lula ter topado falar com o Jeffrey Epstein, né, mostra que o Lula não tá nem aí, o Lula estava aceitando a ajuda de qualquer um, né? E certamente o Noam Chomsky botou o Lula em contato com... Aliás, é uma coisa curiosa, ele ligou da cadeia, tá aqui, ó. Noam Chomsky called me with Lula. Da prisão, que mundo, né? E de fato aqui o Noam Chomsky esteve na cadeia visitando o Lula aqui. O filósofo Noam Chomsky, ele não é filósofo não, tá? Ele é linguista, ele estuda línguas, né? Visita Lula na carceragem da PF no dia 20 de setembro de 2018. O Noam Chomsky foi lá, entrou lá na cadeia, falou com o Lula. Eu não sabia que podia ligar para os outros da cadeia não, né? Isso não devia dar algum problema para o Lula não, porque eu acho que não podia ligar para os outros na cadeia, né? Até onde eu sei, você ter celular dentro da cadeia não pode, mas de repente eu não estou sabendo como é que funciona essa cadeia do Lula aqui. O fato é que eles ligaram para o Jeffrey Epstein, tá? Mas aí que tá que eu falo para vocês. Não é uma coisa tão tranquila, tão legal, tão divertida assim não, porque olha só o que diz aqui o Jeffrey Epstein, né? Aqui, ó. O que eu fiz, né? Aqui o pessoal botou só um trechinho aqui pequenininho do negócio. Eu baixei o arquivo tudo, eu fui lá no site
que tem os documentos, né? Vocês sabem, todas essas abas que eu mostro aqui tem na descrição do meu vídeo, então você pode chegar lá também e baixar, não tem problema, né? E aí eu baixei os arquivos, eu trouxe aqui os arquivos que estão com isso, aqui, ó. Então é nesse momento aqui, ó, no dia 21 de setembro de 2018, lembra que lá nos Estados Unidos a data eles escrevem invertido aqui, né? Então, tá coerente, né? Ou seja, aqui tá dizendo que o Noam Chomsky foi lá no dia 20 de setembro e no final o Lula, a mensagem é do Jeffrey Epstein no dia seguinte, né? Então aqui, ó, tá aqui, ó, Chomsky called me with Lula, da prisão, que mundo, né? Ou seja, o Noam Chomsky estava querendo que o Jeffrey Epstein falasse com o Lula, talvez para o Jeffrey Epstein tentar mexer algum pauzinho lá, tentar ajudar alguma coisa para o Lula. De novo, nesse momento aqui, o Jeffrey Epstein já era uma figura considerada tóxica na política americana. Ninguém queria aparecer do lado do cara. Mas ele ainda tinha muito poder, ainda conhecia muita gente, né? Tem muitos contatos ainda, né? Só que aí, olha só o que responde o Jeffrey Epstein. E aí que eu falo para vocês que a coisa fica chata. Olha aqui, ó. Eu disse a ele que o meu cara vai ganhar a eleição no primeiro round, no primeiro turno. Quem que é o meu cara nesse caso? Só pode ser uma pessoa, né? Só pode ser o Bolsonaro. E aqui, ó, durante a conferência de imprensa da quinta-feira, uma mensagem do Lula para o Partido dos Trabalhadores com relação à revelação da militância da organização foi revelada, né? Mas Bolsonaro é a coisa real, é a aposta real. Bolsonaro é a aposta real. Ou seja, o que o Jeffrey Epstein está falando aqui é que ele estava apostando que o Bolsonaro ia ganhar. Não consta que ele tivesse ligação com o Bolsonaro nenhuma, tá? Em momento algum aqui, as menções que tem o Bolsonaro na conversa são assim, em terceira pessoa, eu acho que ele vai ganhar, não sei o que lá, eu acho que é o cara bom, não sei o que lá, mas em momento algum ele diz que tem contato com o Bolsonaro ou que está fazendo alguma coisa pro Bolsonaro, né? Aqui, ó, de novo ele repete aqui, ó, Bolsonaro é a aposta real, é a coisa real lá no Brasil, né? Aí depois aqui eles vão para outros, aqui para outros assuntos e coisa e tal, e enfim, falando sobre um monte de coisa aqui, falando sobre o Trump também, estão discutindo a eleição do Trump, 2018 o pessoal já estava preparando para a eleição de 2020, né? Enfim, então tem essas mensagens todas aqui, mas não é o único lugar que aparece o Bolsonaro, não. Mas repara a diferença, o Bolsonaro ele aparece com um cara referenciando ele, não porque o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo, ele não fala ele falando com o Bolsonaro, o Lula falou com o Jeffrey Epstein, o Lula ligou pro Jeffrey Epstein com o Noam Chomsky da cadeia para pedir ajuda pro Jeffrey Epstein, para tu ver a parada, como é que é o nível disso daí, né? Tem mais coisa aqui, quer ver, ó? Aqui, ó, um outro momento que ele fala do Bolsonaro aqui também, olha só. Bolsonaro é a good sig. Ou seja, Bolsonaro é uma boa transição, é um bom próximo passo nisso daqui. Então ele está elogiando o Bolsonaro também, né? Lembrete, eu entendo completamente minha toxicidade para o momento. Eu quero que você ganhe. Então nenhum constrangimento. Ele está falando isso aqui para um político lá, o Miro, não sei quem é Miro, lá nos Estados Unidos, né? E já estou trabalhando, quase completando minha cura para o câncer. É aquela brincadeira que a única maneira de reabilitar ele seria ele descobrir a cura para o câncer, né? Aí ele conseguiria ser reabilitado, né? A única chance dele de ser reabilitado, né? Mas eles comentam outras coisas aqui, ó. Na Eslováquia, uma mulher vai ganhar, uma ONG vai ganhar sem experiência, não sei o que lá, e deve ser a próxima presidente da Eslováquia, e o Miro é o advogado de defesa dele. Eu fiz uma busca que é o advogado de defesa dele que ele está falando isso. Ou seja, isso aqui é conversa que ele está batendo papo sobre presidentes do mundo, que ele falou do Bolsonaro aqui. Não é nenhum apoio, não é que ele estivesse apoiando o Bolsonaro, ele achava que o Bolsonaro iria ganhar, né? Aqui, olha só, de novo, o Jeffrey Epstein falando sobre o Bolsonaro, tá? Aqui, ó, mas ele está falando para outra pessoa isso daqui, tá? Porque ele nessa época aqui, ele está falando de 2018, agosto de 2018, ele já estava enrolado, né? Ele já estava com problemas com a polícia, ele já não podia viajar, né? Mas está aqui, ó, Bolsonaro, se você está confiante numa vitória, pode ser bom para a marca se você for visto por lá, né? Então ele estava se referindo para alguém, estava enviando para alguém uma mensagem dizendo para essa pessoa vir para o Brasil por conta da vitória do Bolsonaro. Poderia ser bacana aparecer do lado do Bolsonaro, né? E o cara, talvez eu vá no sábado. Pô, excelente, né? Mais capítulos no seu livro, né? Aí ele está falando aqui também aquela candidata que disputou a primária republicana com o Trump, a Nikki Haley, né? Ela renunciou justamente para disputar a primária, que ela vai disputar a primária com o Trump. E de fato, ela disputou a primária com o Trump em 2020, né?
E aqui, ó, ela vai disputar a primária com o Trump. Ou seja, o cara estava conversando aqui sobre política, mas ele já estava totalmente afastado das coisas, né? E até contra o Trump aqui. Aqui, ó, o Miro acha que é mais seguro ir para o Brasil depois da eleição, depois do segundo turno, quando confirmar a vitória, né? E, enfim, mas não consta que ele tenha vindo para o Brasil. Então, no final das contas, isso aqui é bate-papo furado dele lá falando sobre essas coisas. O que eu acho que chama mais atenção está o pessoal falando aqui, ó. Consegui localizar nos documentos pelos democratas a citação a Lula no e-mail de Jeffrey Epstein. Também tem citação ao Bolsonaro, né? Mas, no final das contas, não tem muita informação aqui, não tem nada que realmente mude a coisa, né? Tem essa outra mensagem aqui que ele cita o Bolsonaro também aqui. Mas vamos entender o contexto, porque é importante ler só esse trechinho. O pessoal está divulgando só esse trechinho aqui, né? Só esse trechinho não dá para ver muita coisa, né? Mas se você vier antes aqui, olha só o que ele está falando aqui, ó. Eu estou em Tucson. O Chomsky poderia me encontrar nessa tarde? Quem está falando isso é um cara chamado Irving, que está aqui em algum lugar. Aqui, ó. Irving, o nome dele aqui. Sim, eu vou verificar. Sim, ele gostaria de encontrar com você. Agora, a esposa dele é brasileira, então seja gentil com relação a Bolsonaro, né? Eles são amigos de Lula, então esse Irving aparentemente tinha alguma ligação aí, ou gostava do Bolsonaro, ou estava empolgado com o Bolsonaro. Ele, se você for falar com o Chomsky, toma cuidado, né? Mas ele é uma figura icônica e você não deve passar essa oportunidade de conversar sobre história e política, ou seja, conversar com o Noam Chomsky lá em Tucson, né? Então ele está falando para um cara americano isso, né? Eu vou conectar vocês por e-mail, então vocês podem coordenar diretamente, né? E aí, como é que foi, né? Muito feliz que funcionou muito bem, melhor do que, melhor do que um relógio Apple pelo Natal, não sei se eu entendi isso direito. Aí ele falou aqui, ó, vocês dois têm mais coisa em comum do que você pensa. Partido dos Trabalhadores, o apoio às pessoas, né, ao povo, né, o little guy, as pessoas do povo, né, história, não sei o que lá. Então, ou seja, ele está falando que o tal do Irving tem muito a ver com Chomsky, com Lula e coisa e tal. Aqui, ó, ele vive logo na rua do meu irmão, mais abaixo na rua do meu irmão, né? Ele vai querer saber como você está em relação ao povo pequeno, né? ao populacho, né? Corte de taxas, questão de saúde, né? E as ameaças de Bolsonaro ao partido aos sindicalistas e coisa e tal. Ou seja, aqui não dá para entender muito bem se é o Irving falando com Chomsky, ou seja, o Irving falando com o Epstein, ou é o Epstein falando com o Irving, né? Ou seja, daí, parece que o cara foi lá e perguntou como é que o Jeffrey Epstein estava nesse aspecto aqui, né? Enfim, no final o garoto fala aqui, ó, parece que ele estava querendo aqui, ó, foi muito boa a conversa, gostei muito da esposa dele, que é brasileira, né? A esposa do Chomsky é brasileira de fato, é o que ele fala aqui nesse trecho aqui, que ele fala sobre que aparece o Bolsonaro, né? Aqui, ó. Ele gostaria disso, a esposa dele é brasileira, então seja gentil com o Bolsonaro. Realmente a esposa do John Chomsky é brasileira, tá? 3 horas de conversa, feliz pela oportunidade. Ele não podia escolher uma graduação, então ele inventou todo um campo de linguística novo, né? Do zero, coisa e tal, o cara elogiando aqui o Chomsky, né? Mas aí que tá, o que você tira dessas coisas no final das contas é que não tem nada pro Bolsonaro nem pro Lula. Você pode dizer que pro Lula, pelo menos o Lula falou com o Epstein, o Lula pediu ajuda do Epstein lá quando estava na cadeia, a favor do Epstein. O Bolsonaro, o Epstein citou ele um monte de vezes, mas nunca falou nada sobre falar com o Bolsonaro, sobre ter apoio do Bolsonaro ou ter alguma coisa a ver com o Bolsonaro, né? Enfim, o que chama atenção nisso daqui é o que eu falei sobre esse caso todo. Não tem nada nesse negócio dos arquivos do Jeffrey Epstein no final das contas mesmo. Mesmo para o Trump fica bom isso daí, para você ver que tem um monte de gente sendo citada. Nesse momento tem um monte de gente procurando. Ele fala do Shinzo Abe lá do Japão, fala de tudo quanto é líder mundial, né? Bate-papo, ele estava batendo papo com um aplicativo falando besteira sobre política com outras pessoas no mundo. Mas o Lula ligou para ele, e ligou para ele da prisão, eu nem sabia que podia ligar da prisão para as outras pessoas. Olha só, a SECOM avisou que essa informação não procede, a citada ligação telefônica nunca aconteceu, segundo a SECOM respondeu aqui para o Sam Puncher, né? E bom, eu não sei se aconteceu ou não, o Jeffrey Epstein disse que aconteceu, né? Mas realmente, é aquilo que eu falo, nesse momento o Jeffrey Epstein já estava sendo acusado do segundo crime dele, da segunda vez que ele acabava na cadeia e coisa e tal, então ele já estava meio desesperado para tentar se salvar. Então, por isso, talvez ele tenha inventado mesmo a ligação, não sei. Mais uma vez, o que prova é que não tem nada nesse negócio do Jeffrey Epstein aí.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.